Então, primeira coisa, a Bíblia diz o seguinte: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. O que acontece na igreja do nosso tempo? A frieza espiritual, ela tomou conta dos corações no seio das igrejas. Eu sempre costumo dizer que dentro da igreja hoje nós temos duas igrejas. Nós estamos vivendo um tempo agora da igreja de Filadélfia e de Laodiceia, misturada dentro da igreja. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque exige de nós maior discernimento para separar sem excluir. Esse é o problema. Primeiro, nós não podemos excluir os maus crentes. Entre aspas, os crentes ruins, os crentes que nós não gostamos muito. Nós não podemos excluir. Porque a igreja de Cristo, ela não é exclusivista. Ela é inclusiva. Ela trabalha para dentro. Ela trabalha para trazer para a comunhão. Embora ela tenha o seu campo externo, todavia ela traz para dentro. Ela se expande para ajuntar. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez, exatamente. Ele foi buscar. Ele mesmo disse, o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Então você vai para depois trazer. É o pastor que busca a ovelha de volta. E quando está dentro, trabalha. Exatamente. Agora, qual é o problema? O problema nosso, que como o amor de muitos se esfria, então se esfria também o trabalho, a dedicação, o relacionamento, porque nós estamos vivendo uma igreja egoísta. Uma igreja que trabalha cada um para si mesmo. E isso, então, tem dificultado o crescimento saudável da igreja. Porque nós temos muitas igrejas crescendo, mas o crescimento é mais inchaço e não crescimento. Volume de pessoas. Volume de pessoas, mas não há crescimento espiritual, não há saúde espiritual. Quando a igreja cresce sem saúde espiritual, ela traz sobre si problemas que não se solucionam. Porque a doença se estende de um para o outro. Em vez de curar, contamina. Por exemplo, nós trazemos para dentro da igreja as pessoas que se converteram, entre aspas, a Cristo. Eles não se converteram, eles se convenceram que a igreja é o melhor lugar. Então a igreja que está em casa tem o papel de levar para essa pessoa que veio de fora um comportamento sadio espiritual. Ele tem que viver a vida prática cristã para poder ser influenciador do outro. Só que como ela às vezes não tem isto, ela é influenciada pelo que veio. E então nós criamos esta igreja. Que as pessoas não têm uma comunhão como família, que nós falamos que somos família, mas tem gente na igreja que não é família de ninguém dali, ele não tem comunhão com ninguém. Ele está lá na igreja e dá trabalho e não compartilha nada. Ele está no culto, mas não compartilha do culto. Ele está no culto, mas não tem relacionamento com ninguém. Ele está lá. Que igreja é essa? Não é uma igreja. É como se tivesse no corpo, mas não faz parte do corpo. Então está lá. E esse é um grande problema. E nós, aliás, irmão Michel, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é justamente fazendo o quê? Nós passarmos a viver a teologia cristã na prática. Dentro da nossa casa, dentro da igreja, no nosso lugar onde nós trabalhamos, nós precisamos ser multiplicador de vidas. Porque a igreja precisa de pessoas que tenham vida espiritual.